Queridos, eu quero desejar uma boa noite muitíssimo abençoada para você. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão, creio eu que é muitíssimo relevante para os dias atuais. O tema dessa meditação é casamento bem-sucedido. E nós vamos pegar o exemplo de Eucana e Ana no Antigo Testamento. Sabemos que o texto principal para se falar sobre casamento, sobre missão, família, amor, liderança é Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Mas examinando o Antigo Testamento, não deixando o texto de Efésios capítulo 5 de fora, nós usaremos alguns versículos daquele texto. Nós pegamos o exemplo de Eucana. De todas as personagens do Antigo Testamento, Eucana é o que se destaca como exemplo de um casamento bem-sucedido, o perfil do marido de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. O texto que nós iremos usar é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 e 4, 5 e 8 e o versículo 23, parte A. Diz assim o texto: Este homem subia da sua cidade em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que está triste? E por que não comes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E por fim, o versículo 23, parte A. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrada. Fica até que o menino desmame. Tão somente confie no Senhor a sua palavra. Quero introduzir essa mensagem. Hoje, na atualidade, há muitos casamentos acontecendo, de cristãos e não cristãos. Mas são muitos que acham que a instituição casamento está com os dias contados. Mas será? Para alguns, o casamento, conforme o significado básico da palavra união, aliança entre duas partes, é lance pelo qual pessoas se tornam aliadas, não passa de um sonho, uma ilusão, algo inviável que não existe de fato, senão na teoria. Para outros, o casamento é pior do que isto. Conhecem muitas desgraças, casamentos arruinados, fogem dele. Para eles é um pesadelo. Não podemos negar que aumenta cada vez mais o número de divórcios e de pessoas feridas por relações de um casamento mal sucedido. Mas para outros é uma realidade viável e mostram isso através de suas próprias vidas. São pessoas que vivem 15, 20, 30, 40 anos ou mais até que a morte separe. A pergunta a ser feita é: qual é o ideal de Deus para o casamento? E é a palavra de Deus quem nos dá a resposta. O Salmo 127, parte A, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os edificadores. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é: Eucana e Ana são exemplo de um casamento bem-sucedido porque Eucana, era um marido piedoso e cuidava da vida espiritual de sua família. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, diz o texto, versículo 3. Letra A. Ele era um exemplo piedoso através de uma vida de oração. Eucana se aproximava de Deus. E não somente se aproximar de Deus, mas estimulava a sua família a mesma prática.
A ideia aqui do texto subir é de ter proximidade com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus através da oração. Ele não somente se aproximava de Deus, mas estimulava a sua família à mesma prática. Como líder cabeça da esposa, ele era responsável pela vida espiritual de sua família. Ele exercia o sacerdócio em sua casa. Ele não era negligente com a espiritualidade em seu lar. É a mesma ideia do contexto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. O contexto, lá em Efésios 5:18, diz assim: Paulo dando uma ordem inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para os homens e para os homens: não vos embriagai-vos com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a ideia ali do texto é que Paulo não dá uma sugestão, não dá uma opinião. Ali, ele, usado pelo Espírito Santo, é um mandamento direto de Deus, é um imperativo, é uma ordem de Deus. O texto nos mostra que só é possível liderar a família se nós dependermos totalmente do Espírito Santo, ou seja, sermos homens piedosos, homens controlados pelo Espírito Santo, homens de oração, homens dependentes da graça de Deus. Letra B. Ele era um exemplo piedoso através de uma vida de adoração a Deus e comunhão com o próximo. E comunhão com Deus. Na vertical com Deus, na horizontal com o próximo. Eucana sempre nas principais festas dos israelitas, a saber, a Páscoa, Pentecoste, a festa das cabanas, conhecida como festa dos tabernáculos. Ele conduzia sua família a estar em comunhão com Deus e até e com todas as demais presentes naquele momento solene de alegria. Portanto, ele aqui cumpria o que prescrevia a lei de Deus, né? Para que eles fossem à cidade aonde a arca se encontrava, que nesse caso aqui era em Siló, e ali ele subia da sua cidade de Ramá 3 vezes ao ano, né? Pela ordenança de Deus. E ele não somente ia, mas conduzia toda a sua família. Isso mostra que ele dependia de Deus através da adoração a Deus e comunhão com Deus e com o próximo. Cumprindo assim na vertical o mandamento de Deus, o maior mandamento, né? De amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Conduzindo a família à mesma prática. E amar o próximo, que é o semelhante a esse de Jesus, lá no Novo Testamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, ele tinha comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E por fim, letra C do primeiro ponto. Ele era um exemplo piedoso através da dependência total da graça de Deus. O texto nos diz que Eucana sacrificava no versículo 3 e versículo 4 por sua vida e família. Esse ato de sacrificar era uma prática no Antigo Testamento. Essa prática foi substituída no Novo Testamento pelo sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Portanto, Eucana e família confiavam na graça de Deus para a salvação e preservação da mesma. Aplicação. Hoje, quantas mulheres reclamam que seus maridos não são homens que lêem a Bíblia e não oram? E se oram, oram sozinhos. Muitos maridos não intercedem por sua família, nem levam a sua família aos pés do Senhor. Não são exemplo de vida espiritual. Eucana é um exemplo, buscando influenciar a sua família no temor e tremor do Senhor. Portanto, devemos ou temos que intencionalmente conduzir todos os dias a nossa esposa e filhos a buscarem a Deus, promovendo um ambiente de oração, ensino e adoração a Deus dentro dos nossos lares e nos apropriarmos dos meios de graça disponíveis a nós, a saber, a oração, a comunhão e os meios de graças todos os dias e todos os domingos. É através das devocionais e conduzindo eles à casa do Senhor no domingo que nós, de fato,
influenciaremos eles a ter uma vida piedosa e uma vida dependente da graça de Deus, do Espírito